dividir essa cidade, vamos dividir os bares, dividir nossos amigos, passa longe dos lugares que cê conheceu comigo. Nessa divisão de bens, só numa coisa a gente é sócio, o que é meu, o seu é seu. Quando o assunto é amor, todo mundo só quer falar do começo. Mas e quando é hora de dividir? Não só o coração, mas também os bens. Hoje, no Família Coisa Séria, a gente vai falar sobre a parte da história que quase ninguém discute antes do sim: o regime de bens. Você que está prestes a se casar, já parou para pensar qual o regime de bens irá escolher para formalizar o casamento? É claro que ninguém começa um casamento ou uma união estável pensando em divórcio e separação. E cá entre nós. Até porque quando estamos no início da relação amorosa, a gente não quer pensar no final. É mais ou menos a lógica do saudoso Tim Maia. Lembra do Tim Maia? Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só quer amar, só quer amar. Mas no momento de fragilidade emocional, quando ocorre o final do relacionamento, uma escolha equivocada pode trazer mais dores de cabeça. Some-se a isso, a importância dessa escolha tem a ver não só com a separação, com o divórcio. O regime de bens também, quando mal escolhido ou não escolhido, tem a ver também com a herança. A herança que você vai deixar para o seu companheiro ou sua companheira ou para os seus filhos. Principalmente naquele caso que a gente sempre ouve, né, nos filmes, quando a gente vai assistir um casamento, até que a morte os separe. Então hoje, no episódio do Família Coisa Séria, eu estou intitulando esse episódio hoje Entre o Coração e a Caneta. Nós vamos falar sobre regime de bens. E eu sou Milton Soares, advogado especialista em direito das famílias e sucessões, e hoje eu recebo aqui a Camila e o Tiago, um casal que está prestes a se casar e estão com um monte de dúvidas e trouxeram aqui as dúvidas para a gente debater. Antes de passar a palavra para o casal, muito simpático, vocês vão ver que é um casal simpático mesmo, eu estou aqui na Turn Studios, que é aqui na Parada Inglesa, aqui em Santana. Um local muito agradável, fácil de chegar, a turma aqui é muito bacana, está toda assessoria. Você que está pensando em fazer um podcast, pode procurar a Turn Studio para fazer o seu podcast, fazer suas gravações. É um pessoal, assim, muito bacana. E olha, eu tenho certeza que vocês vão adorar a conversa com a Camila e com o Tiago. Tem muita história e eu já vi que eles estão com um monte de papel aqui para fazer pergunta para mim. Com certeza. A Camila, inclusive, postou no Instagram dela, falou, vou estar lá no podcast Família Coisa Séria. Veio pergunta de todo lugar do Brasil, até do exterior, cara. Veio. Impressionante. Bem, eu vou pedir para... Tiago, a Camila vai se apresentar primeiro. Com certeza, lógico. Primeiras damas, né? Primeira dama. Camila, fica à vontade, fala de você, fala quem é você, fica à vontade. Bom, vamos lá, então, né? Tentar fazer essa apresentação. Bom, eu sou Camila, tô com 36 anos, né? E há 7 anos com esse rapaz. 8, né? 8. Fazer 8. 8, ele já corrigiu, hein? Não, é que 8 faz em fevereiro, né? Isso. Mas a gente, desde que a gente se conheceu, a gente já não se largou mais, né? E muitas coisas aconteceram, né, para impedir que a gente conseguisse consolidar essa união, né? Mas está aí nos nossos planos futuros, né? A gente casar, fazer tudo certinho, e a gente tem um monte de dúvidas. Com certeza. Bom, agora Você escolheu casar com o Thiago, né? escolhi. Não foi forçada não, Não foi tá, forçado. gente? Não, Eu ninguém... acho que- Tranquilo. Não, mas Não, eu acho que ela ainda tem umas dúvidas ainda. Ah, a gente tem, né? Porque 7 anos de convívio, a pessoa, né, fica enchendo a paciência da gente. Aí a gente fica, será que é isso mesmo? Mas, é isso. É isso aí. Guarde suas dúvidas. Eu vi que você está com um caderninho com um monte de Um dúvidas. monte de coisa. E aí, Thiago, fala você, quem é você, o que você faz, como é que vocês se conheceram? Conta aí um pouco dessa história.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer de estar aqui no podcast. Verdade. Né, o podcast Família é Coisa Séria. Eu tenho certeza que os assuntos abordados aqui hoje serão assuntos importantes para quem estiver ouvindo a gente aí, né? Porque nós somos um casal comum do dia a dia, temos dúvidas, como muita gente teve muitas dúvidas no nosso Instagram. Eu sou barbeiro e visagista, né? Tenho implementado aí numa barbearia. Gostaria de agradecer também a barbearia que me abriu as portas recentemente, por conta de um fechamento de uma sociedade que não deu certo, né? E por esse fato ter ocorrido, eu estava desamparado, não sabia o que fazer. E essa barbearia acabou me acolhendo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer eles também, a barbearia Exigentes, que estiver assistindo a gente aí. O dono Júnior, o Caio, que foram super atenciosos comigo, entenderam toda a situação do que aconteceu, com a minha esposa também, né? Gostaria de agradecer o seu Milton, que é o cliente sensacional. Eu sou cliente, ele faz minha barba. Hoje eu não fui lá, hein? Não foi. É bem complicado dizer, porque assim, o seu Milton é uma pessoa que apareceu na nossa vida, assim, eu falo complicado porque ele é uma pessoa extraordinária, então pessoas assim é muito difícil de aparecer na nossa vida. E no momento que aconteceu diversas coisas, o seu Milton esteve do nosso lado, conversou com a gente, que essa voz linda e doce dele, né? Ele trouxe paz para os nossos corações, ele deu dedicatórias pra gente também em livros. Ele escreveu, por sinal, muito bons. Fala sobre política e as 33 tentações, né, seu Milton? E ele é uma inspiração pra gente. Então, gente, quem estiver ouvindo esse podcast aí agora, ouve com bastante atenção, porque o conteúdo, ele é rico, né, em informações. Todas as pessoas têm várias dúvidas, mas a gente não sabe como é que esclarece essas dúvidas. E se esse conteúdo tá na internet, ele está sendo disponibilizado gratuitamente, gente. Muito mais aproveita, precioso, porque né? Isso é raro, tá? Mas aí me diz assim, como é que vocês se conheceram? Vai, conta um pouco dessa história. Isso é um caminho bem Isso é longo legal, pra essa história percorrer. vai chegar até a ideia do casamento. Como é que vocês se conheceram? Bom, eu vim de um relacionamento bem complicado, né? E fiquei muito tempo sozinha. Fiquei uns 3 anos sozinha, sem querer saber de nada, de ninguém. Uma amiga minha que saía bastante comigo, ela, ai, nossa, você sai, os caras se interessam por você, você não quer ficar com ninguém? Não queria. Estava cuidando de mim. E numa dessas, a gente foi para um barzinho, né? Bem perto de casa, o lugar eu acho que talvez onde ninguém imaginaria, porque, assim, é um barzinho bem simples, né? Na região. E eu encontrei ele. E assim, eu tive aquele interesse, né? Que eu acho que eu não sei se pode contar aqui. Se não cortar, não puder, depois corta. Mas eu encontrei ele, né? Foi naquela coisa, assim, eu vi ele chegando, me interessei pela aparência dele, primeiramente, né? E eu deixei falar em voz alta, sem querer. Nossa, eu quero pegar naquela bunda. Aí... Olha só. Minha amiga ouviu. E olha que tava com barulho de tudo, de banda ao vivo. Ela ouviu e quis fazer esse intermédio, né? Tá. E acabou que a gente não ficou num primeiro momento, né? Mas a gente já começou a conversar. Ele tava com o primo dele, né, no dia. Aí conversei mais com o primo dele, porque ele foi um sem vergonhinha no primeiro momento. E aí depois a gente combinou de encontrar com o primo dele pra sair e acabou ele levando a gente pra lá, porque ele tava interessado na minha amiga. O meu primo, o primo dele tava interessado na minha amiga e eu tava interessada nele. Isso. Então ele fez a ponte, né, de querer carregar. E depois disso a gente não se largou mais. Aí depois disso vocês começaram a morar juntos? Já praticamente. Olha, passou 3 meses a nossa relação, assim, que a gente se via todo dia. Eu saía do trabalho, eu queria muito encontrar com ela, eu queria muito vê-la. E a partir desse momento, eu acho que uns 3 meses, eu fui perceber que as minhas roupas estavam todas na casa dela. A escova de dente já estava Isso. Sabe aquele momento que, assim, vamos sair pra um rolezinho? Vamos. Aí, quando eu entrei dentro de casa, que eu morava com a minha mãe, né? Eu tava morando com ela, e eu olhei, assim, as minhas coisas, eu falei assim, Mila, não tem nada aqui. Aí ele chegou em casa, quando chegou em casa, as já coisas tinha arrumado uma lá. gaveta pra ele. Aí ela preparou uma gaveta e um espacinho dentro do armário. Quando eu olhei, eu falei, você fez isso por mim mesmo? Ela fez. Agora, vamos entrar na questão do casamento, né? Porque vocês estão hoje numa união estável. Sim, né? Estão morando juntos há algum tempo, né? E vocês decidiram casar. Sim. Por que tomaram essa decisão? Porque a gente andou vendo, assim, que muitas coisas, uma união estável talvez não tenha um respaldo.
né? E a gente não consegue, vamos dizer assim, não conseguiu, na verdade, se informar a respeito do que é mais viável pra gente nesse momento. Na verdade, dentro dessa linha do tempo, um amigo nosso virou corretor de seguro de vidas, né? E nisso, ele me despertou um interesse. Porque durante os anos, Sr. Milton, eu abri... De Milton, vai chamar de Milton, vamos lá. É porque chama de Milton. é meu cliente, é o carinho. A gente foi criado assim, senhora. Pela educação, né? Vai fazer a consulta com o advogado. Isso, pois é. E aí o seguinte, nessa linha do tempo, eu fechei empreendimento. Na pandemia nós perdemos 2 comércios, né? E aí nós se restabelecemos depois dentro de um comércio familiar. E aí só tivemos fechamentos e não sucesso durante toda essa jornada, né? Comércio também durante anos, aí eu também tive que fechar. Então, foi os 2 fechando o comércio. Isso. E aí, por conta disso, Sr. Milton, eu nunca pensei em assegurá-la. A gente sempre vai trabalhando no dia a dia, vai se preocupando com as contas, vai se preocupando com a casa, né? E aí, nós nunca pensamos assim no seguro de vida. Acabou não nunca sendo pensamos nosso foco, né? Num casamento e sempre deixando isso por último, né? Não se sintam, assim, excluídos ou privilegiados, porque o brasileiro é isso. Não faz planejamento. A moda Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E levou tanto que deixa a vida me levar. Quase 8 anos a vida levando. Quase 8 anos. O brasileiro é isso, né? E vocês são um casal atípico, na medida em que estamos aqui para conversar sobre a questão de um planejamento afetivo e um planejamento patrimonial. Exato. O afetivo você já tem, obviamente, mas uma coisa caminha com a outra. O planejamento afetivo e o planejamento patrimonial. E vocês resolveram casar para formalizar essa união estável. Depois a gente pode falar um pouco da união estável. Talvez você tenha pergunta a esse respeito. A gente pode falar um pouco a respeito da união estável e o casamento também. Mas como vocês vieram aqui com a ideia do casamento, vamos falar do casamento. Sim. Olha, sabe que eu já celebrei casamentos, viu? Olha só. Eu não sou juiz de paz, né? Uhum. Mas já celebrei 2 casamentos. Então, Olha, já me bacana. candidato a celebrar o casamento de vocês. Será bem-vindo, hein? Eu serei o celebrante. Com certeza. O casamento, Camila e Tiago, o casamento, ele tem as seguintes peculiaridades. Algumas pessoas, a gente chama de doutrinadores na área do direito, né? Alguns pensam que o casamento é um contrato. Outros acham que o casamento não é um contrato. Eu sou de uma terceira linha. Eu acho que é um contrato especial, um contrato afetivo. Porque ele tem regras, ele tem normas que precisam ser seguidas. Na medida em que você casa, você tem compromisso mútuo com a esposa e a esposa com o marido. Tem uma coisinha lá que o brasileiro às vezes também não gosta muito, né? Fidelidade, né? Fidelidade. Tem a fidelidade, né? Falando brasileiro porque nós, né? Pode ser que outros países também, mas brasileiro, questão da fidelidade, da assistência mútua. Você tem que jurar fidelidade ali. Então, existem regras a serem cumpridas. Para vocês terem a ideia, no nosso Código Civil tem 2.500 2.000 e poucos artigos. 2.050 artigos, se eu não me falha a memória. Só do casamento, a parte do casamento, temos lá em torno de 80 artigos que falam do casamento. Bastante. Só do casamento. Alguns anos atrás, a mulher não tinha liberdade de escolher com quem casar. Graças. Por isso que eu perguntei se mudou, você escolheu, né? Escolhi. Não foi colocada nenhuma faca, não, nenhuma arma. Não foi aquela oferta pelos pais, igual antigamente, não. né? Ele você não deve ofereceu casar. bois, né? Não ofereceu vacas. A gente tem essa tradição, né, do pai entrar com a noiva, né, de branco, simbolizando a virgindade, né? Pureza. O pai entrar com a noiva no altar, levar a noiva ao altar.
porque era exatamente o que? Era uma propriedade. O pai está entregando a sua propriedade para outro homem. Sim. Essa era a ideia, né? Basicamente, a mulher não escolhia com quem casar. Ela era direcionada. Existem ainda algumas culturas que isso ainda perdura. Mas, graças à nossa civilização, isso não é mais. Inclusive, na Constituição do Império, o homem, se pegasse a mulher em adultério, podia matá-la. Isso Exato. até recentemente, no Brasil, ainda... Valia. Aliás, muitas mulheres ainda sofrem dessa violência, infelizmente. É. Hoje a mulher pode escolher com quem casar. Se a Camila quisesse trabalhar, tinha que pedir autorização para você. Né? Então, esse é o casamento. Então, já que vocês vão casar, é importante saber que existe uma formalidade. Sim. Não vamos falar aqui dos 80 artigos, obviamente, não é isso, né? Existe principalmente a questão da ajuda mútua, que a gente já percebe aqui entre vocês, a assistência, né? O companheirismo, a fidelidade está presente. Esse é um dos motivos, né, que também colocou em pauta a gente decidir casar, né? Decidir formalizar no futuro essa união. Foi por conta... esse nosso amor mesmo. É o amor incondicional, né? Porque Não hoje- cabe dentro do peito. Tá porque- dentro e fora. Porque hoje em dia é difícil, né? Além do amor, encontrar um parceiro, um companheiro, alguém fiel, alguém que lute por você, entendeu? Hoje em dia é raro, né? Nós estávamos até no debate esses dias aí, como que a sociedade ela anda tão distorcida, né? Como alguns valores acabam sendo esquecidos, né? Então, hoje em dia, quem tem um relacionamento que, por mais que tenha complicações, porque todo relacionamento tem, que dê um jeito de fazer ele acontecer, né? Porque tá muito complicado aí as pessoas hoje em dia, né? Justamente, eu lembrei numa história esses dias dentro da barbearia que um cliente virou pra fora da barbearia e olhou um casalzinho de idosos se beijando, né? E esse casalzinho de idosos, eles tinham 45 anos de relacionamento. E aí eu virei pra esse cliente e falei assim, eu espero que eu esteja errado, mas eu creio que esses sejam os únicos momentos que nós vamos curtir um casal com tantos anos de relacionamento. Eu espero que o meu dure tudo isso. E o cliente sentado na cadeira também falou, eu espero que dure tudo isso o meu também. E eu falei, então vamos contemplar esse momento que é único e raro? Será que a próxima geração vai poder curtir um casal de idosos no futuro que vão durar tanto tempo dentro de um relacionamento? Hoje em dia já é difícil, né? Você vê um casal com o tempo que a gente tem, e é um tempo razoável, né? É real isso. Então, assim... Eu estou casado com a mesma mulher há 32 anos. Olha aí, Olha ó, só viu aí. que maravilha? Temos mais um aqui para Mais um contemplar, né? guerreiro. Temos um filho. É, E hoje tem um sociólogo, né? Um sociólogo que diz, Zygmunt Bauer, fala que a sociedade é uma sociedade líquida. Então, os relacionamentos são líquidos. As pessoas não querem preservar os seus relacionamentos, né? eu vi uma frase... Qualquer brigazinha já separa, né? É. E casamento, a gente está falando antes do regime de bens, é importante falar do casamento. Casamento é isso. É conflito, Sim. é discussão, mas é amor, é companheirismo. O Tiago é o Tiago. A Camila é a Camila. Vão se juntar. Mas a Camila continua a Camila. O Tiago continua o Tiago. Não podem se anular. Se o Tiago gosta, nem sei se ele gosta de jogar futebol, vai Não. jogar futebol. Não é? Vai ficar com os amigos. A Camila tem amigas. Não podem se anular. Essa era já passou, essa época já passou. E aí construir um caminho, os dois juntos. Né? Cada um com o seu caminho, mas construir um outro caminho. Né? Sim. Isso que é o casamento. Ainda mais depois de tanto tempo se relacionando, né, Sumito? Eu acho que depois de tudo isso, a base da confiança é tudo, né? Dentro do relacionamento. Que se não tiver isso, cuidar. É. Realmente. Discussões Não, normal. terá. Como eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim: hoje em dia, o amor, as pessoas, é fácil falar o amor, é difícil vivenciar o amor. Porque o amor é isso, é construção, são dificuldades, né? São os intercalços da vida, aquilo que vai acontecendo e vai se superando e vai se construindo dia a dia. E hoje em dia as pessoas não têm mais essa paciência. Qualquer coisinha, ai, nossa, me afetou. Mas e aí? E as coisas que você faz que de repente afetam o outro? Porque a gente não é 100% perfeito, somos humanos, né? Humanos. Então, assim,
tem disso. Então as pessoas hoje em dia elas não equilibram o que de repente é bom para um relacionamento, o que não é bom, senta, conversa, a gente tem muito na base do nosso relacionamento o diálogo, né? Sempre conversando bastante as coisas que a gente gosta, o que não gosta, e isso dá trabalho. E o amor é trabalho. Trabalho. Entendeu? É um outro trabalho. É um trabalho que, de repente, não tem uma remuneração. Realmente. Entendeu? Falou tudo. Você disse tudo. Entendeu? Aí, voltando, acho que você ia fazer essa pergunta e eu vou completá-la, que era a questão da união estável e do casamento. Antes da gente entrar no regime de bens, a gente já está caminhando para isso. Mas você falou assim, acho que você perguntou o que era melhor, é isso? Isso, é assim, qual que é a grande diferença entre a união estável, então de repente, só porque tem a união estável oficial, né? E tem a união estável, por exemplo, que é o nosso caso, que a gente tem comprovação de tempo, né? Pelo menos alguma coisa que eu já ouvi Fotos, falar. redes sociais, amigos. Hoje, né? Vamos pensar assim. E Hoje, o casamento, quais seriam as... Hoje, a união estável e o casamento basicamente estão no mesmo patamar no nosso ordenamento jurídico. A união estável é uma instituição reconhecida, vamos dizer assim. Bom, né? Alguns anos atrás falavam assim, a gente mora junto, vamos morar junto, né? Não é de papel passado, né? Vamos morar junto. Vamos morar junto. O que ocorre? A sociedade, como eu falei, o nosso Código Civil tem quase 80 artigos só do casamento. A união estável, se eu não me engano, é um. Nossa. Então, assim, a instituição casamento ainda é muito valorizada na nossa sociedade. E não estou falando nem de casamento entre um homem e uma mulher. Hoje os casamentos são casamentos homoafetivos, né? 2 mulheres, 2 homens. Já se discute até a poligamia. É isso que eu também estava em dúvida. Né? Já se discute. Isso ainda não está consolidado. Só há boatos ainda, né? Há correntes que defendem isso, né? Porque a gente hoje em dia vê tanto disso, né? Trisais, né? Em outros países também, né, Sumilton, que isso Culturas ocorre já, existem, né? né? Então, no nosso ordenamento jurídico ainda é a monogamia. Ponto. Um homem e uma mulher. Mulher e um homem. 2 homens. 2 mulheres. Casamento. O que ocorre? A união estável, ela é regulamentada, ela é reconhecida. No caso de vocês, não tem o papel passado, né? Não fomos a um cartório fazer uma escritura de união estável. Você vai no cartório, faz uma escritura de união estável para regulamentar aquela união. Inclusive, vocês vão escolher o regime de bens. Dentro da união estável. Dentro da união estável. Caso vocês não escolham, alguém vai escolher para vocês. A gente vai falar sobre isso. O que ocorre com a união estável frente ao casamento, a fragilidade? O casamento, ele tem regras, normas a serem seguidas, passos. Vocês precisam ir no cartório, tem as chamadas proclamas, né? Tem que fazer o registro no cartório, tem até 90 dias para sair um edital, vocês levam documentação, vai se escolher o regime de bens, haverá testemunhas para formalizar, haverá um juiz de paz que vai oficializar aquele casamento em cartório ou é um casamento religioso com efeito civil, que também pode ocorrer, né? Então, assim, o casamento ele tem uma proteção maior pela regulamentação dele, ou seja, pelo trâmite que ele tem que seguir. E aqui no nosso podcast, a gente não gosta de ficar falando muito de lei, né? Senão fica muito chato. Não é para advogado, só para as pessoas simples que a gente tem que falar. Se não falar a linguagem do povo, ninguém vai entender, não é para advogado, né? Senão aqui não é para advogado. Por favor, não me faça puxar o dicionário aqui. Você vai lá no cartório, registro civil, e fala, nós vamos casar, leva o RG, certidão de nascimento e tal. Aí vai ter que comprovar se o Tiago já não casou, que é uma forma de impedimento. Aí eu tenho que falar, o artigo 1521 diz os impedimentos. Será que a Camila é irmã do Tiago? Não pode casar. Não pode casar. A Camila já está casada, não separou, não pode casar. Então, assim, vai se verificar isso. Ao passo que na união estável,
Camila está separada, vamos supor. Separada, não divorciada. Ou divorciada, mas não está junto mais. Casou, mas não está mais junto. Pode estar com o Tiago. Ok? Acontece que para você provar a união estável, em algumas situações ela é mais difícil. Quando começou a união estável de vocês, eu perguntei, eles falaram, fui num barzinho, Sim. encontrei, não sei direito a data, daqui a pouco estava com a escova de dente em casa. Isso, foi bem isso mesmo. A gente, Foi. inclusive... Quando foi, aí você vai lá no cartório, eu vou lá, vou fazer minha escritura de união estável. Ah, quando vocês começaram? Hoje. Vai colocar hoje. Então dá para colocar também data? Dá, Retroceder? Nossa, sim. eu não sabia. Mas o que acontece? Vai que o Tiago falou, não foi essa data. Eu acho que ela deve estar mentindo aqui nesse papel, hein? Aí tem que criar uma data. A gente trabalha com isso no dia a dia, né? Então, para você, como advogado, eu como advogado, às vezes para a gente comprovar as questões relativas à união estável, patrimônio envolvendo, paternidade envolvendo, às vezes é muito mais difícil. Não é impossível, é mais difícil. Ao passo que, no casamento, você casou, tem todas as formalidades inerentes ao casamento. Você tem que ir no cartório, apresentar a documentação, sairá um edital. Ó, Tiago e Camila irão casar-se no dia X. Aí se alguém tem alguma coisa a dizer, fale agora, né? Olha, aí alguém aparece uma mulher lá falando, mas eu já casei com ele. Já casei com o Tiago. Aí eu bato nos dois. É meu marido. Então, assim, o casamento ele tem mais formalidades a serem seguidas, o que, em tese, garante-se mais uma situação, Mais direitos. principalmente patrimonial. O que eu sempre digo é o seguinte: o coração protege o amor, o amor protege o coração. O amor protege o coração. O papel protege o patrimônio. O chamado amor com cláusulas, né? Amor com cláusulas. Tem cláusula, guarda isso mesmo. Muito bem lembrado. Tem cláusulas. Um amor com cláusula. Você vai ter que estabelecer cláusulas. E aí a gente pode, inclusive, entrar agora, se vocês quiserem, na questão que é o regime de bens. O que é o regime de bens? Né? Sim, sim. Eu já tenho, inclusive, aqui uma pergunta de uma amiga seguidora, né? Que parte desse assunto que nós estamos falando agora, né? Que é sobre a união estável sem uma documentação que comprove isso. Ela está no casamento há mais de 10 anos, né? E o esposo dela tem uma aposentadoria, não, esposo informal, né? Tem aposentadoria. E ela tem a seguinte questão: se de repente ele ou ela vier a óbito, se vai ter direito à aposentadoria do companheiro. Bom, aí tudo é questão de comprovação. É a questão previdenciária, ela vai ter que ter muitas testemunhas para comprovar o período que ela estava vivendo com ele, para comprovar essa união. Se ela tiver as testemunhas, ótimo. Pode ser que o outro lado também tenha testemunhas. E aí começa a luta judicial. Que aí pode se prolongar por anos. Prolonga. Eu tenho um caso que está assim, longo. Se prolonga muitos anos. Porque vai ter que ouvir a testemunha, no caso da sua amiga, testemunha do outro lado. Certo. Fala assim, não tinha. Pode ser que pareça alguém e fale assim, não vivia. Não? Para ser união estável. Primeiro, não precisa ter 2 anos de união estável. Hoje, 1 ano, um dia, pode ser comprovado a união estável. Ela é duradoura. Esse duradouro não tem um prazo de 1 ano, 2. Duradoura. Ela tem que ser pública. Ó, vocês, duradoura, pública. Com a intenção de constituir família. O Tiago se separa de você. Aí você fala assim, não, mas eu ia nos lugares, todo mundo me identificava como esposa. Tem um podcast que, inclusive, me chamou de esposa. Sim.
Já tem os três elementos. Duradouro, público, onde você mora, provavelmente fala assim, o seu Tiago é a esposa da dona Camila. Sim, Né? sim. Mas é a esposa do seu Tiago. Público. Bacana. Vamos para o regime de bens? Bora. O que vocês têm de dúvida do regime de bens? Bom, eu não sei nada. Não sabe Então nada. eu vim aqui para esclarecer toda essa situação. Vou ser bem sincero, Milton. Então vamos Eu lá. não conheço nada e eu vim aqui para esclarecer todas Quando essas você situações. chegarem no cartório para se casar, vai ser assim, olha, nós estamos aqui no cartório, a gente quer se casar. Nós queremos casar. Aí o cartorário vai perguntar para vocês assim, tá bom, qual o regime de bens que vocês querem? Aí vocês falam assim, qual que tem aí? Qual que seria o nosso caso? Seria o nosso caso Nós mesmo. nunca nos casamos, né? É, tipo, qual que tem aí? seleciona no cardápio lá, né? Seria desse jeito. Qual que tem? Ele vai falar assim, o que tem? Parece pastelaria, né? Qual que é a melhor opção? O que você indica? Ai, Tá, qual que é mais cremosinho aí? Qual que tem mais brasileiro recheio? vai pela comunhão parcial de bens, que é o regime legal que a gente tem, supletivo legal que a gente tem. Hoje, quem não escolhe, o Estado escolhe, que é a comunhão parcial de bens. Primeiro, o que é regime? O nome, né? Regime de bens, né? Regime de bens é, bem da verdade, o que é? Traduzindo, é a gestão dos bens, a administração dos bens do casal. Só que no direito fala-se regime. É a administração dos bens. É isso. Como é que o casal vai administrar os bens? No Brasil existem 4 regimes de bens. 4. Esse que eu falei agora, a comunhão parcial de bens. Que é o mais comum dos cartórios indicarem. Pastelaria. Pastelaria, vai nesse. Esse aí é mais fácil. Mais fácil. Tem a comunhão total de bens. Vamos falar de cada um deles. Tem a separação de bens. E tem um outro, tem um nome assim, bacana. Participação final nos aquestos. Nossa, chique Nome demais. bonito era aquestos. Eu acho que seria Vamos isso que eu ia nesse. escolher. É, o chique. Vamos Vamos no gourmet. Eu, como advogado, até hoje não vi ninguém casado com isso. Eu não conheço. Podemos ser os primeiros. Bem, posso falar de cada um deles? Sim, por favor. Comunhão parcial de bens. Camila, Tiago. Camila tem 1 milhão na conta. Sonho antes de meu. casar. Opa, mexi no microfone aqui, não sei se vai atrapalhar Foi a esse 1 técnica. milhão. 1 milhão. Pode continuar? Vai lá. 1 milhão que o Tiago tem na conta. Certo? Antes de casar. Casaram, os dois agora têm o quê? 2 milhões. Comunhão parcial de bens. Você tinha 1 milhão aqui, juntou 2 milhões. Muito bem. Esse dinheiro vai render. Certo? Vai render. Aí chega um dia que a Camila fala, não quero mais ficar com o Tiago. Estou mais a fundo. Quero ir embora. Aí na conta tem 4 milhões. Certo? Com quanto que a Camila entrou? 1. Tiago, 1. Com 1 dela, ela sai. Certamente. Só que o que rendeu vai ser dividido. O que rendeu do seu 1 milhão vai ser dividido aqui. Então, o que era meu, o que era dele, e o que construiu É dividido. nosso. É nosso. Ou então, assim, o comunhão parcial de bens é assim: o que é meu, o que é seu, e agora o que é seu é nosso. O que é seu é nosso. Ai, que delícia. É isso. O que é meu, o que é seu, o que é seu agora é nosso. Pode ser que eu não tenha nada depois. Dívidas. Pode ser que eu não tenha entrado com nada. Você entrou com 1 milhão, ele entrou com nada. Só que 1 milhão rendeu. Aí vai embora. Chegou a 2 milhões, sei lá. Você sai com 1 milhão e ele sai com 500 mil. Caramba. Comunhão parcial de bens. De uma forma muito Sim. simples, tá? Sim. Separação de bens. Ele tem a barbearia, você tem seu negócio, tal. Separação de bens. Não é? Cada qual no seu lugar. Quadrado. O que é dele, separou, vai embora. Estamos falando separação, mas tem outros questão de morte que a gente vai falar também, mas separou, tchau. Comunhão total de bens. Comunhão total. Tiago, 3 milhões na conta.
Camila não tem nada. Ai, Casou, pô, esse 3 milhões agora é meu. delícia. Ai, ó. Tudo meu. Tudo meu. Vou pro Havaí amanhã. Aproveita. Comunhão total de bens. O cartório não vai falar isso. Participação final dos aquestos. Você precisa de ter um contador que vai te acompanhar junto no casamento. Porque é um misto. Ganha-se É um misto. Ganha-se um contador de presente. Talvez ele saia do nosso ordenamento jurídico com a reforma do Código Civil. O que vai acontecer? Vocês são empresários. Vocês têm seus negócios. Aí o que vocês vão fazendo, vocês vão lucrando. Depois, quando se separar, tem que fazer a divisão contábil do que cada um efetivamente amelhou naquela relação. É isso. Não é? Mas é um regime que provavelmente não vai continuar no nosso ordenamento jurídico. Provavelmente. Também ganha uma terceira pessoa no relacionamento, poxa. Tinha um quarto que também já caiu por terra, que era a separação obrigatória de bens para as pessoas com mais de 70 anos, que não é o caso de vocês. O STF esse ano, foi em janeiro, disse que as pessoas com mais de 70 anos podem escolher livremente o regime de bens que ela pretende adotar. Bacana. Esclareceu, Thiago? Com certeza. E você? Oh, com certeza. Já sei qual que eu quero. Eu quero aquela última opção lá do tal de Quest. Participação final nos aquestos. Não. É, Não é bonito o nome, né? Não é bonito, né, esse nome, né? Aquestos, vamos corrigir. Mas qual era a outra dúvida que você tinha, Thiago? Bom, já nós podemos iniciar a próxima sim, dúvida claro, que eu pode. falei Se trouxeram sobre... um monte de dúvida aí, pode falar. A minha primeira questão era basicamente mais para o público que me segue também lá no Instagram, né? Em questão do patrimônio, né? Da empresa, no caso. Vou dar o meu próprio Tá. exemplo mesmo. Eu e a Camila, nós estamos há todo esse tempo junto, né? E só que eu abri e fechei barbearia nesses últimos 7 anos, né? 5 barbearias no total. E na última barbearia, eu tive sociedade. Milton, minha pergunta e a pergunta de vários donos de barbearia. No caso da morte, como que fica a sociedade? A minha esposa, no caso, ela herda essa sociedade, ou vai pra justiça, ou fica aquelas brigas intermináveis de casal? Tiago, essa sua pergunta é muitíssimo interessante. Muitíssimo. Vocês dois estão casados. A gente vai fazer uns exemplos aqui com regimes de bens, né? Uhum. Estão casados e um de vocês falece. Porque a gente morre, né? Parte Bom. natural da vida. Faz parte. Bem, vamos imaginar que seja que vocês tenham escolhido lá na pastelaria, né, com o meu parcel de bens, né? Com o meu parcel de bens. Que seja. Na sociedade, no caso de morte de um dos cônjuges, seja você, seja a Camila, existem duas frentes que precisam ser tocadas. Duas frentes. Uma é o direito empresarial, que está ligado basicamente à definição do contrato social da empresa que vocês estabeleceram. Então, o direito empresarial. A outra vertente, que é onde eu atuo mais, é o direito de família e sucessões, no qual estará estabelecido o regime de bens e também estará presente a lei da herança. O homem sempre morre primeiro, viu, Camila? Fique tranquila. Por isso que o homem morre mais cedo, né? O homem sempre morre primeiro. Talvez Tanta não, preocupação, né? é tanta loucura na cabeça. Talvez não, que eu sou um pouco mais velha que ele, então... No caso de uma sociedade, você será herdeira. Vai depender do contrato social que vocês estabeleceram, mas você será herdeira, no mínimo, posso afirmar, de participação na sociedade. Vamos imaginar que o Tiago, você e mais, sei lá, 3 pessoas sejam sócios, né? E aí, você não vai tocar o dia a dia
do negócio, mas você vai receber participação do negócio. Vamos supor que vocês tenham filhos. Espero que queiram trabalhar, tenham filhos e tal. Pode ser que os filhos sejam herdeiros, não só em participação, mas do negócio, sejam sócios. Então, respondendo de uma forma muito mais objetiva a sua pergunta, vocês precisam deixar muito claro o contrato social da empresa. Qual será a participação da Camila na sociedade, na hipótese de você partir primeiro. Então teria que colocar isso em contrato. Em Se contrato. não tiver Olha em só. contrato, Interessante, hein? Contrato. Então, assim, é importante consultar, não é minha área. Porque se algum colega estiver ouvindo e já estiver falando alguma atrocidade, depois me corrige lá, né? A gente volta, deixa aí mas nas tenho mensagens, né? certeza que é isso, assim. A questão do contrato social da empresa precisa estar claro qual é a participação, porque a Camila não vai tocar o dia a dia do negócio, pelo que eu entendi, não vai tocar. Ela vai ser herdeira de participação na sociedade. Mas talvez para ser sócia, os sócios terão que admitir a entrada da Camila na sociedade. Então, pessoal das barbearias aí, se demais atentem, comércios, né? e demais comércios, se atentem às cláusulas do contrato social. Fiquem espertos da situação aí para garantir também quem vocês amam, né? Proteger a família de vocês também. O que eu estou entendendo é que vocês estão não só no planejamento, né, acho que estamos falando planejamento afetivo, mas um cuidado patrimonial. Com E o certeza. regime de bens é isso. É o patrimônio que o casal vai construir. Pensando. Eu sempre acho melhor pensar até que a morte o separe. Eu né? também. Prefiro. Aí, seja um legado para você, seja um legado para a Camila, seja um legado para os seus ascendentes ou possíveis descendentes. A gente sempre quer deixar um legado. Com certeza. Ninguém Né? quer montar um império e não ter para quem deixar, né? E assim, a conversa que a gente está tendo aqui, pena que, infelizmente, boa parte dos brasileiros não tem. Se juntam, é coisa de nós, né? De brasileiro, é nós, né? Vai, vamos casar, vamos juntar. Que dia que ele vai casar? Sim, Vamos casar sim. amanhã, né? Não pensa nas questões previdenciárias. É porque, na verdade, isso se torna até um... eu não sei como colocar a palavra certa, mas quase um mito, vamos dizer. Acho que não é necessário, né? Mas é extremamente necessário, né? Eu acho que ninguém casa esperando separar. Pelo menos não é o nosso caso. Vamos né? confirmar que a gente falou. Mas, exato, mas a parte, por exemplo, de falecimento é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer um dos dois. Vocês, por exemplo, vão casar. Conta conjunta. Tem conta, não precisa responder, é uma pergunta retórica. Conta conjunta. Não, mas é meu salário, não vou colocar conta conjunta. Meu dinheiro. Pensa bem. Que regime você escolheu? Separação total de bens? Tá bom. Você tem o seu salário, tem o salário, tá bom. E a administração da casa? Como é que vai ser? Abre uma conta conjunta para administração da casa. Tem que pagar a conta de luz? Sim. Tem que pagar a empregada? Tem. Pois é. O seu salário. Hoje nós conseguiríamos abrir uma conta conjunta? Sim. Aí, ó. A outra dúvida que a gente... Sem problema. Eu acho que ela tá querendo o meu dinheiro, hein, Milton? Mas é que assim, né? O meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é nosso. Essa entra no total de bens, né? Deixa eu fazer mais uma Piadinha perguntinha. boa, essa foi boa. Assim, então a gente já entendeu que para casar é necessário ter um contrato, né? Isso já não tem como casar sem fazer um contrato. O contrato, como eu falei assim, não é um contrato que um contrato. Né? Existem regras para Sim. o casamento. Qual é o seu contrato? É a certidão de casamento. Certo. Você vai ter lá o dia que você casou, com quem você casou, o horário que você casou, a cidade que você casou Sim. e o regime de bens adotado.
Sim. A certidão de casamento é o seu contrato. Sim. As cláusulas do contrato são aquelas 80 que eu falei que estão lá no Código Civil, que ninguém lê, obviamente. Eu não sou advogado, né? Ninguém vai, deixa eu, antes de casar, deixa eu ler aqui 80 cláusulas. Né? Não vai ler, ninguém faz isso. Né? Quando muito, vem conversar com o advogado para falar assim, doutor, estamos com dúvida sobre o nosso casamento, como é que eu faço? Sim. Seria o ideal. E hoje, assim, tem alguma que você acha que é a melhor nessa questão patrimonial? Algum regime? Não sei. Que você indicaria melhor, assim? Não existe o melhor regime. Existe o melhor para os planos do casal. Para os planos do casal. E eu jamais falaria para vocês assim, casem no comunhão parcial de bens. Casem na comunhão... Jamais. Como advogado, eu falaria assim, ó, comunhão parcial de bens é isso que acabamos de falar. Quais são os planos que vocês têm para o futuro? O que vocês imaginam enquanto construção de uma vida em comum? Então, de repente, seria fazer, tipo, como a gente está fazendo aqui, um bate-papo, Bate-papo. ver o que, de repente, se encaixa melhor e encontrar um... E aquela coisa do dia a dia, né? Que parece, assim, besteira, mas é o dia a dia. Tiago, me dá aí R$100 para eu... sei lá, salão de beleza, sei lá. Dá R$100 aí. Aí o Thiago vira para imagina, R$100, que história é essa? Ou então, claro, amor, toma R$100, fica bonita, vai lá no salão. Você vê que as coisas vão sendo definidas dessa forma, nas coisas mais simplórias do dia a dia. Aí o Thiago vira, escuta, deixa eu ver seu cartão de crédito aí. Eu quero ver sua fatura. Que história é essa aqui? O que você está gastando? Você gastou? Que negócio é esse? Por que você está escondendo seu cartão de crédito de mim? Se a relação já começa assim, já tá errado, aí você vai... Pô, a gente está falando que regime de bens é a administração dos bens. Pô, Thiago, você só compra cerveja, cara. Nem posso reclamar, tamo junto. É um belo filtro, né? Sabe, Porque, assim, mas é verdade. Parece bobo. Né? Parece bobo. Mas no final acaba tirando muitas questões de briga, né? Questão de briga. Porra, outro sabão em pó, homo? É real, isso é um grande tomador de decisão, né? É um bom filtro, né? Então, assim, não existe o regime... Existem esses 4, que o nosso ordenamento jurídico, os legisladores, julgaram como sendo os melhores. Eles vão implicar em separação, mas vão implicar na sucessão. Então, assim, Thiago sempre morre primeiro, né? Morreu, comunhão parcial de bens. Você está sozinho, não tem filhos? Não. Thiago tem parente? Não. Você vai herdar tudo. Em caso, por exemplo, hoje, se ele falecesse, a mãe dele está viva. Aí sim, aí a mãe dele está viva, aí tem o ascendente. Isso. Então, porque você vai, no direito a gente fala concorrer. Então você vai concorrer com a mãe dele. Isso, porque eu acho que até entra numa dúvida que eu vi esses dias aí, de alguns influencers que eu sigo, falando sobre a atualização que teve na lei da viúva, né? Eu não sei se teve ou não teve, ou se está tendo. Não sei. Então, que é de sucessão, que acaba tirando muitos direitos da mulher, da esposa, se o caso o marido vinha falecer. Então, eu não sei se é verdade, não sei se não é. A mulher, a esposa, né? Sempre terá direito à herança. Sempre terá direito à herança. O que vai ocorrer a depender do regime de bens. Vamos pensar comunhão total de bens. Total. São só vocês dois. Não tem ninguém. Descendente, não tem ninguém. Tiago morre. Você herda tudo. Bom. Tiago morre. Tem um filho. Comunhão total de bens. Você já tem 50% dos bens. Ponto. Os outros 50% é herança. Será dividida com o filho e com então você. talvez seja a confusão que é feita, né? Sim,
a mulher, a esposa ou o marido. Vamos matar a Camila. Vamos, Rafael. Ó. Sempre terá direito à herança, não tem isso. Casou na separação de bens, não tem direito à herança. Não, tem direito à herança. Tá casada? Tá. Morreu? Morreu. Separação de bens? Sim, tem direito à herança. Tem direito. Uhum. Claro, a gente vai ver detalhes, item por item, mas terá direito Sim, à herança. bacana. Né? Tem, que ela não tenha na separação. Separou. Ah, sim. Separou. Está separada há mais de, sei lá, X anos. Uhum. Aí o Thiago morre e você vai buscar herança? Não. Vai lá com metralhadora, uma faca na mão, uma faixa na cabeça e vai buscar a herança, né? Camila Rambo. Camila Rambo. Camila Rambo? Não. Ai, ai. É isso aí. O que mais? Para a gente ir caminhando para o final, Vai, amor. talvez. Tem mais perguntas? Bom, eu acho que todas as perguntas que eu tinha em mente eu já fiz, né? Porque era mais a questão da sucessão lá da sociedade, porque eu tinha uma dúvida muito grande, né? Como eu tinha falado lá no começo do podcast, o que me despertou dentro de todo dessa dúvida, né? Foi um amigo que trabalha como corretor de seguros, né? Ele me despertou essa questão de fazer um seguro de vida, que inclusive eu tenho. Seguro né? de vida é muito bom. Eu acho que seria importante a gente falar também com o nosso público. Planejamento familiar, seguro de vida é muito bom. Principalmente para as questões depois de inventário, questões de impostos. É muito bom. mesmo. Eu tenho algumas questões, além. Fala o bloco. Então, eu tenho, por exemplo, meu pai, ele tá querendo deixar uma casa no meu nome, ele tá fazendo o trâmite, né? Doação. Isso, de doação. E assim, a questão, se acontecesse alguma coisa de eu falecer, se o Thiago, de repente, herdaria isso, como que ficaria? Porque, no momento, a gente não tem filhos, né? Então, gostaria de saber como que ficaria nessa situação. Da minha herança, vamos dizer, que não sei se entra como herança, porque já tá vendo a doação, né? E como que ficaria isso? Pode fazer a outra, vamos fazer uma. Tem mais? A próxima seria mais em relação a uma amiga, então acho que vamos deixar para depois. Bem, vamos supor, seu pai vai fazer uma doação de um imóvel para você. Certo. É isso. Exato. Né? Tem várias formas de fazer essa doação, né? A gente não vai entrar aqui em todos os detalhes, até para garantir o imóvel para você. Uhum. Não comunicar, não vender, enfim. Mas assim, faz a doação. Você separou. Vamos falar primeiro, separou. O imóvel é seu. O Thiago não tem nada a ver com isso. Uhum. Né? Aí você falece. Você não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem ninguém. Né? Ele será herdeiro. E se tiver os pais? Aí volta para os seus pais. Entendi. Tudo vai depender da doação que foi feita, né? Uhum. A gente precisava, por exemplo, se ele fizer uma doação com incomunicabilidade ou reversibilidade. Reversibilidade. Se você morrer primeiro que seus pais, o imóvel volta para eles. Certo. Então é uma forma de garantir a propriedade. Uhum. Reversão, caso de você falecer primeiro. Incomunicabilidade, não vai comunicar com os bens que vocês tiverem. Uhum. Pode empenhorar. Então você faz todo um contrato, um documento, né, de transmissão de doação, prevendo essas cláusulas. No caso do seu falecimento primeiro, os pais nunca querem isso, o bem volta para você. Tá. Então, sendo mais específico, na comunhão parcial de bens e na comunhão total de bens, o Thiago não vai herdar. Mas, de qualquer forma, o seu pai, ao fazer a doação, é importante consultar um advogado para que as cláusulas da doação fiquem bem especificadas e não haja problema no caso da sua passagem, que é deles, né? Sim. Maravilha. O Thiago tem uma pergunta aí, porque eu acho que é de Previdência, né, Thiago? Eu não sou previdenciário, um dia eu vou chamar uma amiga da Previdência para falar sobre isso. Seria bom.
Sr. Milton, eu tenho uma dúvida aqui em questão do patrimônio. Aí nós falamos aqui sobre conquistas de casamento, de união por um longo tempo, né? Mas quando eu falei sobre o seguro de vida, por exemplo, hoje, quase não sobra o dinheiro para ficar em contas. Por exemplo, 1 milhão que você acabou falando para a gente aqui. Sonho. É tentador, né? Ter 1 milhão na conta. Mas no caso do trabalhador comum, vamos colocar o nosso caso, por exemplo. Se há um falecimento hoje, eu tenho um patrimônio no meu nome, ela já tem um patrimônio no nome dela. E nós temos um seguro de vida, que no nosso pensamento, eu não sei se eu estou errado, o senhor pode me consertar aqui agora, me corrigir. Mas em questão do patrimônio, nós temos esse seguro de vida para garantir, caso venha o falecimento de algum dos dois, para preservar esse patrimônio e também realizar o inventário, chamar um advogado e tal. O senhor concorda com esse termo de ter o seguro de vida para poder garantir, na hora do caso de falecimento, ter essa tranquilidade na hora de realizar esses inventários ou de qualquer problema que tiver sobre a questão da morte, ir lá fazer a aquisição lá do caixão, como a gente sabe que é o pior momento, que é difícil, né? Porque tem um custo, né? A funerária tem um custo também. Então, nós falamos sobre casamento, mas não falamos sobre morte 100%. Eu não estou desejando a morte de ninguém, pelo amor de Deus. Já tá me matando aqui. Mas nós temos que pensar também como assegurar. Será que nós temos um dinheiro em caixa ou dependeríamos desse seguro de vida para poder garantir a tranquilidade de todos? Então, o que você está trazendo, né, Tiago, é a questão do planejamento familiar. E mais uma vez eu digo assim, o brasileiro, nós somos assim... Não ligamos para isso. Uma nulidade em termos de planejamento. A gente pensa, como é o nome? Você assim, como é que é? Chá revelação, né? Isso, chá revelação de sexo. Chá revelação. A gente comemora muito o nascimento. Nascimentos, Não? Sim. Chá de revelação, não sei o que e tal. Tem um monte de chá agora. Mas a gente não planeja a nossa finitude. Não planeja. Existem vários instrumentos no direito que facilitam o planejamento sucessório, que é o que você está trazendo. Testamento é um deles. O brasileiro fala, testamento? Fazer testamento? Essa coisa só para rico. Imagina, vou fazer testamento. Não. Qualquer pessoa pode fazer um testamento. Eu gostaria de saber gastos de testamento. Aí, cada estado varia, mas eu não queria falar valores aqui, mas tem um valor de cartório, do advogado, né? Eu prefiro não falar porque pode ferir um pouco a questão ética, envolvendo inclusive outros colegas. Certo. Mas existe uma tabela, depois, fora que a gente pode conversar melhor. Então, assim, testamento é um deles. Em qualquer regime de bem, você pode fazer o testamento. Existe no nosso ordenamento jurídico uma fração do que você tem que se diz que é para os herdeiros necessários, herdeiros legais, que as pessoas falam, que você não pode dispor. Não é como nos Estados Unidos, eu vou doar todo o meu patrimônio para a igreja tal, né? Não pode. Então, testamento, uma coisa. Tem um outro documento que a gente faz também, chama Diretiva Antecipada de Vontade, que as pessoas se confundem com testamento vital. O que é isso? Olha, eu quero falecer. Quando eu falecer, eu quero ser cremado, quero que meus órgãos sejam doados, quero que o meu violão seja entregue e tal, a minha cadeira de barbeiro eu quero que vá para tal lugar. Você pode estabelecer isso e a Camila pode saber. Testamento é segredo. Ela pode saber. Tem as chamadas holdings familiares, que as pessoas têm muitos patrimônios, imóveis, tá? Junta isso numa empresa. Previdência ou seguro de vida que você está trazendo. Isso é previdência privada, né? GBLT, PGBL. E seguro de vida é uma forma de planejamento sucessório. Indo ao ponto da sua questão. Hoje apontam como sendo uma das melhores formas de planejamento. Fazer um seguro de vida. Ou esses planos de previdência. Porque a questão tributária ela é muito baixa frente a outros,
não muito baixa, mas é baixa, frente a outros. E a questão do seguro de vida também é uma tranquilidade, principalmente a título de inventário. Então, é uma boa fazer isso. Muito bom. Bacana. Você fazer para ela, ela fazer para você. Isso, nós fizemos já. Já garantimos esse... Porque nós não fizemos o casamento ainda, né, Milton? Então, nós pensamos pelo menos na tranquilidade agora, se caso acontecesse alguma coisa de imediato. Porque o casamento não estava em pauta ainda no nosso relacionamento ainda. Por quê? Nós demos prioridade para trabalho. Entrou Às em vezes pra pauta, mas a conquistar gente não patrimônio, conseguiu, né, focar, né? E nunca conseguia focar. Isso. Mas nós tentamos fazer essa proteção se caso tivesse alguma coisa, né? Deixa eu fazer mais Mais uma uma perguntinha que perguntinha pra talvez... gente, né? 2 perguntinhas para finalizar, né? Que eu acho que já tá acabando o falei nosso que ela veio com tempo. um caderno Eu cheio. vim, porque eu Vou falei... dar a prova, advogado. Eu falei que eu tinha muitas dúvidas. Não, então, na verdade, assim, a próxima dúvida, que eu acho que talvez vai retroceder um pouquinho, mas vamos ver. Assim, eu casei, escolhi um regime. Tem como, ainda casado, eu alterar o regime? Uma pergunta. Tem. Tem? Tem. Só que você tem que fazer um pedido judicial. E justificar por que você está pedindo a alteração do regime. Ok. É possível. Então, você casou com comunhão parcial de bens. Não quero mais. Procurar um advogado, tem que entrar com um pedido judicial para fazer a alteração e justificar o porquê que você quer. Certo. Possível. E a outra pergunta, acho que para finalizar mesmo, eu tenho uma amiga brasileira, que ela tá na Áustria, né? Ela é casada e ela tá evitando fazer a nacionalidade dela lá, né? Fazer a alteração, porque eles não aceitam dupla nacionalidade, né? Então, se você fizer, você tem que fazer só para o país mesmo. E ela tem receio se de repente ela pode estar perdendo algum direito aqui dela como cidadã brasileira, de filha, né? De herdeira. Então, isso. Ela é brasileira. Brasileira. Certo? Ela é brasileira e mora onde? Tá na Áustria. E lá não aceita dupla nacionalidade. Tá. Eu não entendo de direito internacional, mas dupla nacionalidade. Mas ela é brasileira. E ela tem parentes aqui. Tem parentes aqui. Os pais dela estão aqui E ela está casada e lá. ela tá casada lá e ela quer pegar a nacionalidade de lá. Só que aí eles anulariam a de nacionalidade brasileira. Sem problema, ela continua sendo herdeira. Olha, interessante. Ela continua sendo herdeira. Ótima pergunta. Ela tem pais aqui. Tem. Está registrada. É. Está viva, né? Os pais aqui, né? Tem bens, né? O que provavelmente vai ter implicações se esses pais dela tenham imóveis lá na Áustria, né? Na Áustria? Sim. Áustria. Não, mas ela continua sendo herdeira, ela é filha. Sim. Não tem problema nenhum. Se ela quer ter só a cidadania austríaca, ela continua sendo herdeira. Maravilha. Tá? Pode tranquilizá-la, diz para ela que não tem problema nenhum. Agora, se ela tiver, os pais tiverem imóveis lá, essas coisas, eu já não sei, né? Essa questão a gente teria que estudar mais a fundo. Mas, em tese, ela continuará sendo filha de brasileiros. Só que hoje com a naturalidade austríaca. Beleza. Tá? Top. Para finalizar, vamos passar a primeira palavra agora para o Thiago. Bora. Milton, muito obrigado pela visita, né? Mais uma vez pelo convite. Quando nós estávamos na barbearia e eu entrei nessa pauta contigo lá, sentado na cadeira, fazendo uma barba, né? E aí houve esse convite aqui que foi ilustre pra gente, né? Algo novo pra gente também vir no podcast. É a primeira vez que a gente vem realizar um conteúdo assim de valiosíssima importância, né? E gostaria de agradecer por tudo. Posso deixar um recadinho aí pro pessoal da minha página do Instagram? Pode. Pessoal que aí tá procurando consultoria visagista, vai lá conhecer o nosso trabalho, fica na rua Dr. César 133, na Exigentes Barbearia. É um excelente trabalho, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu faço. Eu trago os traços do rosto, a personalidade da pessoa. E dito tudo isso, eu consigo extrair o melhor corte de cabelo e barba.
como eu cuido aqui do seu Milton aqui, ele pode ser a prova viva aqui que, né, os cuidados aqui é certos, né, seu Milton? Todo mundo aí que segue a nossa página, muito obrigado a todos, tá bom? Eu vou passar a palavra para eles aqui, mas eu gostaria de agradecer o carinho de todos até hoje. Vai lá, curte o vídeo, comenta, tá bom? Entra lá no YouTube. Família é coisa séria, o que nós abordamos aqui é coisa séria, então não deixe isso passar, porque depois que as coisas acontecem, nós ficamos nos perguntando por que eu não me precavi, por que eu não me preservei, né? Por que eu não cuidei de quem eu amava. Exatamente. Uau, bonito, hein, Camila? Não é? Você viu só? Esse homem às vezes é filósofo. Fala, Camila. Então, eu gostaria de agradecer o convite. Foi muito produtivo. Me sanou diversas dúvidas de seguidores e amigos também. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, né? E, gente, assim, sigam o seu Milton, né? Sigam a página dele porque ele tem bastante conteúdo legal. Ele é uma pessoa que lida aí diretamente com essas questões da família. E eu acho que a gente tem muito tabu em procurar se precaver, né? Em relação a isso. Então, vamos quebrar esse tabu, vamos atrás de informação. Então, vocês podem estar procurando por ele. Procurar o trabalho dele. Entendeu? Então, agradecer por essa oportunidade, esclareceu muitas dúvidas. E, né? E é isso. Vou deixar minha mensagem aqui final para vocês, então. O amor é livre, mas a lei tem suas regras. Entre o coração e a caneta, não se trata de escolher o que é mais romântico ou mais frio, mas o que é mais justo para a história que vocês querem escrever juntos. Agradeço bastante, Thiago. Muito obrigado. Aqui. Foi delicioso. Querida. Foi muito bom. Obrigado. Muito obrigada. E espero que quem esteja aqui nos assistindo também tenha gostado e até uma outra oportunidade aqui no Família Coisa Séria. E é isso aí, família é coisa séria. Família é Coisa Séria. Até a próxima, gente. Obrigado. Até. Obrigado aqui ao pessoal da Turnt, toda a produção, o Vitor, Pedro, toda a turma que cuida da gente aqui para produzir esse material. Obrigado.